fechou e já viaja para o Rio de Janeiro. Vasco acerta o empréstimo de Matheus França por 1 ano e reviravolta com relação ao setor defensivo, né? A situação do Carlos Cuesta é definida no período da manhã. A gente vai trazer em primeira mão. O Vasco abriu negociações aí com o atleta do Besiktas, o Gabriel Paulista, perfeito, e o Vasco aí encaminhando outros reforços aí. O Vasco correndo contra o tempo para poder fazer outros anúncios. Agora, uma contratação de impacto aí nessa manhã e com uma grande reviravolta aí, uma mudança de rota. A gente também vai falar muito aqui sobre Vasco da Gama e Juventude. O Vasco treina agora, no período da manhã, viaja na parte da tarde para Caxias do Sul para pagar o jogo atrasado contra a equipe do Juventude, jogo que pode afastar ainda mais o Vasco ali da zona do rebaixamento. A gente tem novidades para falar sobre Vegete, situação aí do ataque, e vamos falar também sobre a situação aí de jogador estreando como titular no Vasco da Gama. Perfeito? Eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para você poder se inscrever. Venha fazer parte da nossa família. Bom, meus amigos vascaínos, vamos começar falando aqui sobre Vasco da Gama e Juventude, certo? Jogão que acontece amanhã, jogo atrasado, referente ao primeiro turno ainda, certo? O Diniz pregando surpresas aí, porque é o seguinte, o nosso Vegete vai voltar ao time titular, está confirmadíssimo, o DVD vai para o banco de reservas, né? Muitos vascaínos queriam que o Vegete fosse barrado, mas não tem como você barrar o Vegete. O Vegete tem 40 jogos esse ano aí, e o Vegete fez 22 gols. Ou seja, jogo sim, jogo não, o Vegete mete gol. O Vasco da Gama aí, que tem 25 gols no Campeonato Brasileiro, tem o quinto ataque mais positivo da competição, e desses 25 gols do Vasco da Gama no Brasileiro, o Vegete meteu 10. Então não tem como você falar que o Vegete atrapalha. Certo problema aí que a zaga do Vasco da Gama entregou muito nos últimos jogos aí. A situação é a seguinte: o Jair está suspenso. Como o Jair está suspenso, meus amigos, o Thiago Mendes vai começar o jogo como titular. Porque o Hugo Moura, né, ele que é volante, vai atuar como zagueiro, como atuou no jogo contra a equipe do Santos. Perfeito? Então, o Thiago Mendes fazendo a sua estreia como titular. Falando aqui sobre a situação envolvendo reforços, pessoal, a situação é a seguinte: muitas pessoas perguntando, ô Laureano, o Carlos Andrés Gomes terá condições de jogo? Não, não deu tempo do Vasco fazer o registro no boletim informativo da CBF. Não deu tempo. Perfeito? O seguinte, o visto de trabalho do atleta ainda está pendente. O Vasco precisaria ali de 48 horas úteis antes da partida para poder simplesmente registrá-lo lá na CBF. Sendo assim, o Carlos Andrés Gomes fica aí para o jogo contra o Corinthians, a estreia dele
no próximo domingo, jogo que vai acontecer em São Januário. O Vasco corre aí, e hoje a gente deve ter o registro do jogador no BID, assim como a gente vai ter a apresentação ainda essa semana do atleta colombiano. Bom, vamos falar aqui sobre a situação do Carlos Cuesta. Olha só. Bom, o martelo foi batido, acabou de ter a definição. O jogador ele acertou com o Spartak Moscou, tá? A informação que acabou de chegar nessa manhã é que o clube russo vai pagar 8,5 milhões de euros pelo jogador, perfeito? E o seguinte, o que pesou foi a situação da oferta salarial do jogador. O jogador vai ganhar 1,8 milhão. O Vasco fez a mesma oferta para o jogador, tá? Para pagar 6 milhões ao Galatasaray de forma imediata de euros e para depois o Vasco fazer, caso ele batesse meta, 2 milhões ali de euros. Só que o salário que o Vasco propôs foi de 1 milhão. O Vasco chegou a propor um salário para ele de 1,2 milhão. Claro, o Vasco, gente, fez o que dava para fazer nessa negociação aí. O jogador estava até apalavrado com o Vasco da Gama, mas preferiu ir. É muito dinheiro lá para a equipe russa, mesmo jogando só o campeonato russo, perfeito? Mas a situação é a seguinte: o Vasco não tem que entrar em leilão por jogador nenhum. O Vasco já deu a resposta aí no mercado e o Vasco começou a negociar com o Gabriel Paulista. E o seguinte, acho que o Vasco acertou. Acho que o Vasco acertou porque o Gabriel Paulista é um jogador que tem 34 anos, ele é um baita de um jogador, passou pelo Arsenal, passou ali pelo Atlético de Madrid, certo? Então, um jogador que tem muito currículo e que é muito mais barato. Ou seja, o Vasco vai ter condições aí de pegar, certo? Essa grana aí e investir em outro zagueiro, como o Vasco está fazendo lá com o jogador do Congo, o Mbappé. Então, é o seguinte, cara, situação. Aí o Vasco viu essa possibilidade de mercado, o Admar assistiu o jogo lá do Besiktas, não só para ver o Gabriel Paulista de perto, mas principalmente ali para fechar a contratação do volante de Camarões, o Naná, tá? Então hoje a gente vai ter novidades com relação a isso, é uma coisa que está repercutindo muito, tá? Muitas pessoas falando que não tem negociação com o com Gabriel Paulista, tá? Só que o Vasco procurou diretamente, tá? O Besiktas, o Vasco negocia diretamente com o presidente do clube, com o dono do clube, certo? O Vasco não fez intermediação com o empresário. Mais outra situação. Nessa manhã, o Vasco acertou a contratação do Matheus França por empréstimo. Matheus França, lá do Crystal Palace, cria do Flamengo. Tem flamenguista aí que está desesperado, chamando o garoto aí de mercenário, certo? Tem nada de mercenário, futebol é isso mesmo. E o Vasco acertando aí com o Matheus França. É uma contratação de impacto, sim. É um belíssimo jogador. Vai dar uma vitalidade, vai rejuvenescer esse meio campo do Vasco. Ela pega a gente de surpresa. Por quê? O Vasco estava no mercado para acertar a situação do zagueiro, do nada chega aí mais um meia, certo? E tem que ter. E desde quando o país saiu, o Coutinho ficou ali sem quem ajudar ele, né? Sobrecarrega também muito ele. Então, essas foram as informações, parte da manhã,
tá? E vamos ficar aqui acompanhando. Vasco neles e a verdade, ela prevalecerá. Valeu.